Olá, bom dia, bom dia, bom dia para você que está aí do outro lado. Deus abençoe você, Deus abençoe a família que você representa. Bem-vindo ao nosso resumo diário das lições da Escola Sabatina. Você já sabe que todos os dias, às 6h30, às 6h30, eu estou aqui para apresentar o resumo da lição da Escola Sabatina para você. E olha que nós estamos exatamente na lição número 10. E a lição número 10 tem como tema o caminho, a verdade e a vida. E o verso para memorizar está baseado em João capítulo 1, verso 18, onde diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Isso mesmo, João capítulo 1, verso 18. E olha que o subtema de hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, o subtema é certamente voltarei. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe, por favor, esse vídeo com as outras pessoas. E aproveito fazer o apelo aqui, se inscreva no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Felipe Dume-FD. Felipe Dume-FD. Se inscreva para que você receba notificações de todos os vídeos que eu tenho publicado em todas as semanas, não somente sobre os resumos das lições da Escola Sabatina, mas também sobre diversos assuntos de natureza teológica. Então, é muita coisa importante que você vai aprendendo. Bem, a lição de hoje, na verdade, começa com o texto de João 14, verso 1 a 3. No contexto em que Jesus confortou os discípulos antes de sua partida. E ele havia falado sobre a sua morte iminente, gerando angústia e confusão entre os discípulos. Jesus, então, tranquilizou os seus discípulos, dizendo que iria preparar um lugar na casa de seu Pai, prometendo que voltaria para levá-los consigo. E olha que a promessa de Jesus é fundamentada na certeza de sua fidelidade e também no cumprimento das profecias. A palavra grega usada para vir dentro do contexto sugere uma ação contínua e futura, reforçando desta feita que a promessa está segura. Assim, a segunda vinda de Cristo Jesus é apresentada como a base da esperança cristã, oferecendo de certa forma conforto em meio às dificuldades, aos obstáculos e uma perspectiva de redenção plena. E olha que esta é a esperança para todos os cristãos, de que Jesus vai voltar. E mesmo em momentos de incerteza, nós como filhos de Deus podemos descansar na palavra de Cristo. E tanto é que a sua promessa de voltar é um lembrete constante de que não estamos sozinhos e de que Ele tem exatamente planos perfeitos para nós como seus filhos. E é certo que este texto dá-nos a percepção do retorno da segunda vinda de Cristo. A volta de Jesus é a âncora de nossa fé. Saber que Ele retornará nos encoraja a viver exatamente com propósito e a perseverar independentemente das provações, dos obstáculos desta vida. E olha que Jesus foi preparar um lugar específico para cada um de nós. E isso exatamente demonstra o cuidado individual que Ele tem por seus filhos, reforçando exatamente o valor que nós temos diante dele, é claro. E por outra, a promessa da volta de Cristo Jesus a essa terra é a bendita esperança da igreja, o grande ponto culminante do Evangelho. Que Jesus de facto vai cumprir a sua promessa. E nós temos que viver em santidade, devemos vigiar, buscando sempre estar prontos para nos encontrarmos com Ele. Porque se nós perdermos
essa esperança, então perderemos exatamente tudo. E olha que a segunda vinda de Cristo Jesus será o grande ponto culminante do Evangelho. E olha que Jesus virá de forma literal, de forma visível, de forma universal. Isso mesmo, de forma literal, de forma visível, de forma universal. E hoje as linhas estão sendo traçadas. O mundo inteiro, o universo, está sendo dividido em dois grupos. Aqueles que, de certa forma, estão nem ali, se preocupando com a volta de Cristo Jesus, e aqueles que exatamente estão preparados com a volta de Cristo Jesus, porque a promessa vai se cumprir. E olha que Jesus, Ele deseja que cada um, que todos nós sejamos salvos. E isso com base à percepção que a gente tem, com base a 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, de que é o desejo dele que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esta lição de segunda-feira, certamente voltarei, é uma lição bastante interessante que exatamente nos ajuda a entendermos de que nós precisamos de fato nos prepararmos para não perdermos essa bendita esperança da igreja. E afinal de contas, há aqui uma questão importante de reflexão, o que a cruz ensina sobre a certeza da volta de Cristo. Sem a segunda vinda, qual seria a relevância da morte de Jesus para a nossa vida? São perguntas de reflexão que o autor da lição trimestrial exatamente colocou. E olha que, como últimas palavras, ou como palavras finais, eu diria que certamente a promessa vai se cumprir à luz de João capítulo 14. Jesus não falou exatamente como se fosse um louco, não. Ele falou a verdade que exatamente se cumprirá. Olha que você e eu precisamos nos preparar todos os dias para que quando Ele voltar, de certa forma, estejamos prontos, aptos para subirmos com Ele. Jesus, quando voltar, Ele não virá como um solitário galileu. Ele não virá como um que foi ridicularizado, cuspido e negado. Mas Ele virá como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Essa é exatamente a melhor notícia de todos os tempos. E Jesus, quando voltar, de certa forma, Ele vai nos levar. E nós vamos subir com Ele e nós passaremos para esse céu atmosférico. Passaremos por este céu atmosférico. Passaremos pelo céu sideral e nós chegaremos até o terceiro céu, que é a morada do Pai Celestial. E lá nós exatamente estaremos passando por uma outra fase, que é a segunda fase, que chamamos de fase de juízo comprovativo ou comprobatório. Depois haverá a terceira fase, que é a fase da execução final, ou juízo executivo. E ali, é claro que a cidade santa, com base em Apocalipse, capítulo 21, vai descer, a cidade santa vai descer. E o céu, a nova terra, será exatamente aqui nesse mundo que será completamente restaurado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nos preparemos, porque certamente Jesus voltará. E Ele voltará, não tardará. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até amanhã, aqui às 6h30, no Facebook, no YouTube ou no TikTok, para você que está acompanhando no TikTok. Tchau.